O mundo está cheio de mistérios, sombras escuras, eventos inexplicáveis, lugares onde o véu entre os vivos e os mortos parece fino. Serão estes lugares assombrados por espíritos reais ou serão truques da mente? Ansiamos por respostas, buscamos a verdade. Juntem-se a mim enquanto viajamos até ao coração da escuridão e exploramos 3 locais reais assombrados. Estas não são histórias para os fracos de coração. Estes são relatos verídicos de atividade paranormal, documentados e experienciados por aqueles corajosos o suficiente para os confrontar. Preparem-se enquanto mergulhamos no desconhecido. A verdade, como dizem, está lá fora. E às vezes, é mais assustadora que a ficção. A casa permanece como um monumento ao mal, uma lembrança constante dos eventos terríveis que ocorreram dentro de suas paredes. 112 Ocean Avenue, um endereço que se tornou sinônimo de terror e mistério. Amityville, Nova York, um lugar onde a escuridão se enraizou e o terror reinou, transformando uma pacata cidade em um ícone do horror. Em 1974, uma família foi brutalmente assassinada nesta casa, um crime que chocou a nação. Um ano depois, a família Lutz mudou-se, inconsciente dos horrores que os aguardavam, acreditando que estavam começando uma nova vida. George Lutz, o pai, afirmava acordar todas as noites às 3h15 da manhã, a hora dos assassinatos, como se algo o estivesse chamando. Cheiros estranhos, pontos frios e vozes desencarnadas atormentavam a família, criando uma atmosfera de medo constante. A sua filha mais nova, Missy, falava de um amigo imaginário, um porco demoníaco com olhos vermelhos, uma visão que aterrorizava seus pais. A família Lutz fugiu após apenas 28 dias, expulsa pelo mal avassalador que permeava a casa, incapaz de suportar mais um momento. O horror de Amityville permanece como uma das assombrações mais conhecidas do mundo, um conto que continua a fascinar e aterrorizar. Muitos descartam-na como um embuste, uma história fabricada para ganhar fama e fortuna. Mas o medo experienciado pela família Lutz foi real. Uma experiência que deixou marcas profundas. Algo de obscuro aconteceu naquela casa. Algo que desafia explicações racionais. Algo que continua a assombrar os seus corredores. Um mistério que talvez nunca seja completamente desvendado. No coração de Portugal, envolta em névoa e lenda, encontra-se a Quinta da Juncosa. Esta propriedade, com suas paredes desgastadas e janelas quebradas, guarda segredos que o tempo não conseguiu apagar. Esta outrora grandiosa propriedade é agora uma ruína em ruínas, consumida por uma trágica história de amor e pelo espírito inquieto de uma noiva de coração partido. As videiras que envolvem a estrutura parecem sussurrar histórias de tempos passados. A história remonta ao século XIX, onde uma jovem chamada Maria foi prometida a um homem rico, escolhido pela sua família. Naquela época, os casamentos arranjados eram comuns, e o amor verdadeiro muitas vezes era sacrificado em nome de alianças familiares. Maria, no entanto, estava apaixonada por um pobre agricultor. O seu coração pertencia a ele, e juntos sonhavam com uma vida simples e feliz no campo. O seu amor foi proibido, os seus sonhos desfeitos pelo peso das expectativas sociais. A pressão para cumprir o desejo da família era esmagadora, e Maria foi forçada a se separar de seu verdadeiro amor. Levado ao desespero, Maria tirou a própria vida no dia do seu casamento, o seu vestido branco manchado de vermelho com a sua mágoa. A tragédia daquele dia deixou uma marca indelével na propriedade e na memória coletiva da região. Agora, disse que o seu espírito de coração partido vagueia pelos corredores da Quinta da Juncosa, para sempre à procura do seu amor perdido. Os corredores escuros e vazios ecoam com os passos de uma alma que não encontrou paz. Os visitantes afirmam ouvir o farfalhar da seda, os soluços suaves de uma mulher de coração partido. Alguns relatam sentir uma presença fria e triste, como se Maria estivesse ao seu lado, compartilhando sua dor eterna. Alguns até afirmam tê-la visto, um vislumbre fugaz de uma jovem vestida de branco, com o rosto velado, os olhos cheios de uma eternidade de tristeza. A visão é tão rápida que muitos se perguntam se foi real ou apenas um truque da mente.
A noiva fantasma da Quinta da Juncosa serve como um arrepiante lembrete do poder duradouro do amor, da perda e dos espíritos inquietos que perduram nos espaços entre a vida e a morte. A lenda de Maria continua a atrair curiosos e caçadores de fantasmas, todos em busca de um vislumbre do amor perdido que ainda assombra esta antiga mansão. Corria o ano de 1977. Um ano que ficaria marcado por um dos casos mais intrigantes e assustadores da história paranormal. O local, uma casa aparentemente normal em Enfield, Inglaterra, situada numa pacata rua suburbana, parecia ser como qualquer outra. Mas dentro das suas paredes, algo extraordinário e aterrador estava a acontecer. O ambiente era sombrio, com corredores escuros e quartos onde as luzes piscavam de forma inquietante. A família Hodgson, constituída por uma mãe solteira e os seus 4 filhos, tornou-se alvo de um poltergeist implacável. A mãe, Peggy, e os seus filhos, Margaret, Janet, Johnny e Billy, viviam em constante medo. Objetos moviam-se sozinhos, móveis eram virados, vozes desencarnadas sussurravam ameaças. A atividade parecia intensificar-se a cada dia, deixando a família em desespero. O caso do poltergeist de Enfield atraiu a atenção internacional. Jornais e noticiários de todo o mundo cobriram a história, aumentando a curiosidade e o medo do público. Investigadores e pesquisadores, incluindo os renomados investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, afluíram à casa. Eles trouxeram equipamentos sofisticados na esperança de capturar evidências concretas. Testemunharam em primeira mão os fenômenos inexplicáveis. As expressões de choque e incredulidade nos rostos dos investigadores diziam tudo. Portas a bater, objetos a voar pela sala e o som arrepiante de uma voz profunda e gutural a vir de Janet, uma das filhas dos Hodgson. A voz afirmava ser de um homem chamado Bill Wilkins, um antigo residente da casa que tinha morrido ali. A voz afirmava ser de um homem chamado Bill Wilkins, um antigo residente da casa que tinha morrido ali. A história de Bill Wilkins foi confirmada, adicionando uma camada de autenticidade ao caso. A própria Janet parecia estar no centro da atividade. Ela era frequentemente encontrada em estados de transe, com expressões de terror no rosto, levitava, falava em línguas e era até atirada pela sala por forças invisíveis. Fotografias e testemunhos de várias pessoas corroboravam esses eventos extraordinários. O caso do poltergeist de Enfield continua a ser um dos casos de atividade paranormal mais bem documentados e convincentes alguma vez registrados. Os arquivos estão repletos de evidências que desafiam a explicação racional. É um testemunho das forças desconhecidas que podem espreitar nas sombras do nosso mundo. Até hoje, o caso permanece um mistério, intrigando e assustando todos os que se deparam com a sua história. Nem todos acreditam em fantasmas. Os céticos apontam para explicações lógicas para fenômenos paranormais. Afirmam que os pontos frios são correntes de ar, que os ruídos estranhos são canos velhos e que as aparições fantasmagóricas são truques de luz. Argumentam que o medo e a imaginação podem distorcer as nossas percepções, levando-nos a ver e a ouvir coisas que não estão realmente lá. E, no entanto, as histórias persistem. Relatos de testemunhas oculares, muitas vezes de fontes fidedignas, descrevem experiências que desafiam a explicação racional. Fotografias e vídeos capturam anomalias estranhas. Fenômenos de voz eletrônica, ou EVPs, gravados em locais assombrados, sugerem a presença de entidades invisíveis. Embora o ceticismo seja saudável, há coisas que não podem ser facilmente descartadas. As provas, embora muitas vezes circunstanciais, são convincentes. Talvez existam forças em ação no nosso universo que ainda não compreendemos totalmente. O mundo está cheio de mistérios. Dos corredores assombrados de Amityville ao espectro triste da Quinta da Juncosa, à energia caótica do poltergeist de Enfield, estas histórias desafiam a nossa compreensão da realidade. Forçam-nos a confrontar a possibilidade de não estarmos sozinhos. Acredita em fantasmas? A resposta está dentro de si. Explore as provas, ouça as histórias e decida por si próprio, mas esteja avisado. Depois de abrir a sua mente à possibilidade do paranormal, poderá nunca mais olhar para o mundo da mesma forma.